Vamos falar um pouquinho aqui de 2 posts que eu fiz, que é sobre entenda o raciocínio do self e também ser o brilho nos olhos de alguém. São 2 temas aí que de alguma forma eles se conectam, né? Eles se conectam. Então acho bacana aproveitar e fazer uma live falando das 2 coisas. Vou tentar seguir aqui um caminho mais ou menos lógico. Até hoje, né? Hoje é dia de plantão de dúvidas. Sabe esses cursos que eu divulgo aí? Então tem um dia da semana que eu fico disponível para a galera mandar mensagem, mandar áudio, mandar textos. Tô embaixo da escada. Então, de sexta-feira, no caso aqui, é o dia que eu respondo perguntas, questões do pessoal desses cursos EAD que eu faço. Que apesar de ser EAD, videoaulas, as pessoas interagem comigo no dia da semana para trazer questões. E aí uma das perguntas que foi feita lá hoje é sobre narcisismo em Winnicott. Tipo, então vai para a live, porque na live eu vou falar justamente disso. Então eu vou começar fazendo uma leitura do post de hoje, e aí eu faço uma extensão articulando com o post de ontem. Deixa eu só... Tá aqui. As coisas estão todas aqui. Então, no post de hoje, tem assim. Selfies. Entenda o raciocínio. Pensando aqui nas selfies, né, da nossa geração selfie. Já rolou música, Daniel, já rolou. Crying, da Aerosmith. Já rolou. Então eu coloquei selfies, entenda o raciocínio. E é bem assim, interessante, porque eu estou falando de um texto, né, de um post. Estou fazendo justamente aquilo do post, que eu estou aqui praticamente... É uma selfie, né? Olha eu aqui falando sobre tal coisa. Então, muito difícil pensar nossos tempos de redes sociais, como fugir dessa questão do selfie. Mas vamos seguir aqui um raciocínio. Então, aqui, primeiro, nesse post, eu acho que vocês já estão mais acostumados com o que eu venho falando aí. Que tem muito a ver, por exemplo, com aquela aula que eu falei sobre sorvete, né? Se você chupa devagar é para aumentar o desejo do outro. O pessoal já viu bastante esse assunto. Então eu sigo mais ou menos nessa linha, porque o raciocínio que eu trago com relação ao selfie tem a ver com o raciocínio do Hegel, que eu já falei nessa live. Hegel, lá no livro Fenomenologia do Espírito, ele traz lá a questão da dialética senhor-escravo. Então, valeu, Clausiste. Depois eu vejo nos comentários aqui. Então, assim, primeiro, no narcisismo, a satisfação da criança está nos olhares do outro direcionados para ela, né? Lembrando aí que narcisismo é uma fase, né? O narcisismo já foi pensado como um quadro patológico, né? E o Freud, como fez com várias outras coisas, ele trouxe do patológico para o desenvolvimento normal. Então, quando você pega o texto dele, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele traz as perversões para dentro do desenvolvimento normal, né, de uma fase perversa, polimorficamente perversa. E da mesma forma, o narcisismo tem essa característica. O narcisismo, quando você pensa em uma pessoa narcisista, essa pessoa que ama a si mesmo, lembrando que narcisismo vem do mito de Narciso, aquele que se apaixona por si mesmo sem saber que é si mesmo, né, se apaixona pela imagem de si, e que era pensado de forma patológica, e o Freud tem ali a sacada de perceber que chega uma fase da vida que todos nós entramos numa fase narcísica, que até é uma divisão clássica aí, quem já teve aula comigo na faculdade, com toda certeza já viu esse esquema, quem já fez curso comigo já viu esse esquema, porque eu sempre falo disso, né? Autoerotismo, narcisismo e amor de objeto. Então, autoerotismo, ainda não tem uma imagem de si, uma consciência de si, ali a fase oral acontecendo, né? Falta então toda essa estruturação do eu. Quando passa por narcisismo, existe uma estruturação do eu, existe uma consciência de si, existe um investimento da libido para a própria imagem. O Lacan até coloca que o ego, por conta disso, é um objeto.
Então tem ali, seria a fase anal, fase fálica rolando ali, o ápice da fase do narcisismo tem a ver com a inflamação ali da disputa edípica, vem o complexo de Édipo, acontece lá a disputa edípica, a disputa fálica, se tudo deu certo, a criança vive a castração, ela sai do narcisismo e passa para uma terceira fase ali, que é o amor de objeto, vem então o famoso período de latência, onde toda essa empolgação da criança diminui, ela sossega, entre aspas, e depois, lá na puberdade, reaparece a sexualidade na fase, fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e a fase genital. Então, tem essa sequência aí. Se tudo deu certo, aconteceu isso. Qual que é a ideia? Quando eu falo aqui do self, tendo raciocínio, essa questão toda, eu estou me referindo bem a esse segundo momento, do narcisismo, da criança nessa fase narcísica, do eu, e que mesmo nós, depois de velho, né, passando, por exemplo, atravessado a fase narcísica, entrando lá para o amor de objeto, e então a gente já tem a dimensão da falta e tudo mais, vamos imaginar que eu tenho lá, a mesma pessoa já castrada, ou seja, que já lida com a falta, já não está mais narcísica, ela tem lá ela suspira, né, uma nostalgia narcísica. Então temos esse cenário. Então quando eu falo aqui, no narcisismo, a satisfação da criança está nos olhares do outro direcionado para ela, que é essa fase que a criança está lá, né? A gente vai pensar da passagem do autismo para o narcisismo, ela está ali buscando no olhar do outro, da mãe, do pai, né, da família, aquilo que ela precisa ser, isso tudo de forma, sem pensar nisso, obviamente, está ali tentando achar as coordenadas que vai causar o desejo do outro. Imagina assim, você falando um monte de coisa, e uma pessoa olhando assim, imagina que você está lá, você vai na sua terapia, foi fazer entrevista de terapia. Como todo mundo, você quer ser o paciente mais amado do mundo. Todo mundo quer isso. Seja mais amado porque é o mais legal, porque é o pior de todos, porque é o mais maluco de todos. Queremos isso. Você não quer ser só mais um paciente qualquer. Queremos ser nem que fosse assim, o paciente qualquer. O paciente qualquer. Aí você fala alguma coisa, a pessoa tá assim, então imagina que você tá me olhando aqui, eu tô assim. Aí você fala algo, Aí você faz outra coisa, Aí você diz alguma coisa, eu faço assim, e mostra interesse. Cara, isso é meio que automático. Mostrou interesse, opa, é por aqui que tem que ir. E nós vamos nos balizando por esse olhar de interesse do outro e tentando falar. É quase um efeito live aqui. Live você está falando, você vai seguindo aqui quantas pessoas tem. Já fiz live com 3 pessoas, 4 pessoas. Já fiz live que passou de 100 pessoas. E aí você vê, a coisa vai caindo, deixa eu falar alguma outra coisa. Aí o público sobe. Aí fica nessa coisa de tentar conseguir mais olhares, que é o que está rolando aqui. Estou recebendo olhares, likes, coisas do tipo. Então isso é uma questão narcísica, né? Eu estou me alimentando disso. Estou estimulado a fazer a live porque tem pessoas assistindo. Se eu entrasse toda vez, tivesse uma pessoa, 3 pessoas, não vou fazer. Eu faço umas lives aí da madrugada tocando, tem 2 pessoas, tenho 2 amigos meus, um amigo meu, e aí faço por fazer. Mas então nós buscamos isso. E o Instagram é justamente transformado no aplicativo a estrutura do que é o universo do like. Então, eu sou assim, vocês são assim, somos assim, porque vivemos nesse mundo do like. Isso é muito bem retratado no episódio do Black Mirror, né, que é bem interessante. Que você até compra likes para poder ser... É a partir dali que você é avaliado. Então, pensando nisso, nesses olhares... Pensando agora voltando para a situação da criança, que eu falei que é do desinteresse do olhar interessado, é aquela criança que consegue cativar os olhares dos pais, da família, porque ela faz certas coisas, diz certas coisas. Então eu vejo meu filho, ele solta algumas palavras e ele percebe que nós damos risada, assim. E é interessante, você pega, por exemplo, se não quer que a criança fale palavrão, aí todo dia ele soltou assim, puta Maria! E eu comecei a rir, eu falei, filho, o que é puta Maria? E aí... Ele ficou, puta Maria. Eu falei, para de falar puta Maria. Aí a minha esposa, não fala puta Maria. E aí não sei quem não fala puta Maria. Porra, ele entendeu o quê? Com puta Maria eu consegui segurar o público aqui. Então eu vou ficar falando puta Maria. E ficou puta Maria. Aí eu falei, bom, vamos desinflacionar o puta Maria, senão vai ficar falando puta Maria, né, até amanhã. Então quando eu falo de fase narcísica, é essa fase que a gente está ali tentando desvendar o que precisamos ser, o que precisamos falar para conseguir o like dos outros. Então, nessa fase, narcisismo, a satisfação da criança está nos olhares dos outros direcionados para ela. Aí, na sequência,
Quando, por exemplo, no meio da sala repleta de amigos dos pais, a criança pede para colocar o desenho da Peppa, ela não quer ver a Peppa. O que quer é o mundo olhando ela olhar para a Peppa. Enfim, o prazer de ser olhada. Isso acontece, né? Quem é pai aqui, mãe, sabe. A criança não quer fazer uma coisa por ela quer que você fique assistindo ela fazer. Mesmo o desenho que ela quer assistir, que você fala assim, quero assistir tal coisa. Ela quer assistir e ela quer que você fique olhando ela assistindo. Então, eu coloquei Peppa porque esse post é antigo, né? Peppa já passou a fase aqui. Então tá em outras fases aqui, outros desenhos que põe e quer que fique assistindo ele assistindo. Então você tem essa coisa de olha o que eu estou fazendo aqui, me olhe fazendo tal coisa. Então esse foi o raciocínio. A criança que ela quer ser vista fazendo aquilo. Ela se alimenta disso. Aí depois, o César colocou aqui, a gente se constrói sob o olhar do outro. Então isso é muito importante. Que eu vou tentar fazer 2 caminhos, né? Como desinflacionar? Essa pergunta é muito importante porque eu sempre falo na clínica. A pessoa que chega super evidenciando uma questão de si mesma, um sintoma, o alcoolismo, porque as drogas, porque eu faço tal coisa, olha o que horror que eu faço, veja. Se você vai muito em cima daquilo, você está contribuindo para que isso inflacione e se mantenha nesse lugar narcísico. Né? Pois é, juntou os dois, Ave Maria, puta que... Eu acho que vai ficar salvo, se o Instagram salvar aqui, mas acho que fica. Aí na sequência eu falei, a foto do tipo selfie funciona da mesma maneira. Não interessa a viagem que você está fazendo, o que você está fazendo, como você está fazendo, com quem você está. Eu preciso que o olhar do outro libidinize o que faço para ter algum prazer. Então o que é esse olhar do outro libidinizar? Libidinizar é a libido. Libido é energia sexual, ou para Jung energia psíquica, mas para Freud energia dos investimentos nos objetos. Então, quando eu estou lá mostrando alguma coisa, as pessoas olhando para aquilo, de alguma forma eu tenho meu objeto, sei lá, eu tenho aqui minha paleta rosa, e se todo mundo quer essa paleta rosa, além de eu investir libido aqui, as pessoas também estão investindo libido aqui, e eu estou inflacionando essa paleta rosa. Que é, por exemplo, a saga do Senhor dos Anéis. Aquele filme chato pra caramba, que alguns gostam, mas eu não gosto. Que você tem lá toda a questão com anel, my precious, anel, e essa coisa de todo mundo em torno daquilo. Então, como todo mundo queria o anel do Frodo, fica inflacionando o anel do Frodo. Então, mais ou menos por essa via. Nesse sentido, então, o que nós fazemos? O pessoal vai jantar hoje, sei lá, semana passada, um dos meus discos favoritos, talvez o meu disco favorito de música brasileira, é esse disco aqui, né? Clube da Esquina 2. E eu já tive esse vinil lá no passado, antigão, comprei num sebo zoado, e eu achei ele novinho aqui, comprei. Eu falei, vou postar que eu comprei. Eu falei, por que eu vou postar que eu comprei se quem quer ouvir sou eu? Mas veja, então é isso, né? Talvez seria legal falar assim, olha, comprei aqui o disco do Clube da Esquina 2, vamos escutar juntos. Porque eu escutando o Clube da Esquina, puxa, olha que legal, eu sozinho escutando. Agora imagine eu e mais 1000 pessoas assistindo ou escutando o Clube da Esquina. Nossa, que delícia. Então e esse é o risco, né? Que a gente começa a cair numa sociedade do espetáculo. Você começa a ficar o tempo todo dependente disso. Enfim, então a ideia é essa. Então você vai comer alguma coisa, eu tenho que postar, tirar uma foto, porque adianta eu achar um restaurante raríssimo, né? Raríssimo, assim, achar um negócio raro de comer, que graça tem eu comer esse negócio se eu não mostrar pra todo mundo, olha só eu comendo isso aqui, que delícia, que incrível. Qual a graça teria sem isso? Que graça tem, gente, ter muito dinheiro e ir pra Fernando de Noronha, se você não pode tirar uma foto e mostrar pra todo mundo assim, estou em Fernando de Noronha. Porque daí você fica assim, nossa, olha quantos likes teve minha foto que eu estou em Fernando de Noronha, então está mais gostoso estar em Fernando de Noronha porque muitas pessoas gostariam de estar em Fernando de Noronha comigo. E confessem para si mesmos, né? Nós vamos chegar aqui, depois eu vou ler os comentários, são os comentários interessantes aqui. Agora, a gente pode ter... esqueci agora, falei o comentário aqui, deu branco. Esqueci. Vou continuar aqui, depois eu tento achar o raciocínio.
Então, além disso, fazer isso de estar num certo lugar. Ah, eu lembrei. Imagine que você, ou imagine não, pense em você se você já fez isso, que você fez uma postagem, você faz uma postagem que não tem like. Já pensou? Você não apaga, você faz uma postagem assim, tem 1 like, 2 likes. Então tem uma coisa aí, tem um documentário no Netflix mais recente falando disso, né, do Facebook, de como eles raciocinam a questão dos likes. É um vício de droga, né? Que você vê que as pessoas têm likes e você tem aí sua dose de hormônio. Enfim, então tenho isso. Então de onde vem esse raciocínio? Então vem essa questão, olhe para mim, olhe o que eu estou fazendo. E aí eu coloquei, por fim eu coloquei. Já falei 2 vezes isso, né? Coloquei aqui. Quarto, o desejo animal deseja coisas, o desejo humano deseja desejos. Isso daí eu falei lá numa live já no passado, dilema das redes, né? É isso aí, obrigado. Que você tem no Fenomenologia do Espírito, a leitura do Kojève é muito legal, deixa eu ver se está aqui, não está? Não está aqui. Que ele vai trazer isso, enquanto o animal deseja coisas, ele quer algo, ele pega e acabou, ponto final, e sei lá, se alimenta, tá no cio, transa e acabou, o humano vai para além disso, nós desejamos o desejo do outro. Então se uma coisa não é desejada pelos outros, qual graça tem? Cai toda aquela lógica do você come o sorvete devagar para que as pessoas terminem os delas mais rapidamente e queiram o seu, quanto mais querem o seu, mais valoriza aquilo. É você ter lá o parceiro ou parceira que é olhado, desejado por todos, por todas, e quanto mais deseja essa pessoa, mais você mais aquilo tem valor, mais você deseja essa pessoa, por mais que sugerem algumas pessoas muito ciumentas, que aliás eu vou falar disso numa live. Eu já comentei isso numa live, mas assim, uma hora eu vou fazer uma live sobre isso também, né, mais específica, que o ciumento acaba tendo esse prazer, né? É muito interessante aqui, ó, por exemplo, você pegar esse livro, Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, que ele tem aqui vários contos do cara fiel e da mulher que é desejada, e, enfim, tem várias aventuras que o cara sabe, mas não conta que sabe, e tem prazer disso. E por isso que ele chega numa definição de amor bem interessante, que vai ser também uma live, que é amar é ser fiel a quem nos trai. Olha que interessante isso. Amar é ser fiel a quem nos trai. Bom, então isso daqui tem a ver com o post de hoje. Esse raciocínio de olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou comendo, olha com quem eu estou, olha que não sei o que, né? Essa coisa aí que tem a ver só com libidinizar nossos objetos ou a nós mesmos como objeto. Por um lado a gente fala assim, nossa que besteira, cara, mas isso é de acordo com Hegel, por exemplo, de acordo com Lacan, isso é o que é, né? A gente fala, eu sou mais do que isso, aí você vai tirar fotos, eu sou mais do que isso, não preciso postar fotos de eu comendo, eu vou postar fotos de outra coisa. É quase, dá sempre no mesmo lugar, né? Dificilmente não sai disso. Nós somos esses seres aí, talvez hamsters gigantes narcísicos. Bom, aí eu coloquei assim, mas afinal, olha quem eu estou comendo. Pois é. Mas afinal, esse narcisismo é bom ou ruim? Os narcisistas tiveram nessa experiência. Então deixa eu dar uma lida aqui rapidamente nos comentários que vocês tiveram, que eu vou para a segunda parte, que é para justamente trazer uma leitura articulando isso com a questão dos narcisistas, do transtorno. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que ok. O pessoal falando que lembra do esquema. Obrigado por compartilhar o conhecimento, valeu. Estamos juntos. Ok. Então, o César falou, a gente se constrói sob o olhar do outro, então é meio que inevitável isso. Como desinflacionário eu falei um pouco. Vai ficar salvo, vai. O Renan Pellegrini. Lembro quando criança eu ficava esperando meus pais olharem eu descer do escorregador e ficava pedindo isso. E na Smart Fit, na Blue Fit, tirar umas fotos ali, né? Fazer ver se dá aquela olhada pra ninguém. Deixa eu ver se tem um. Cadê? Ué, não sei onde tá. Deixa eu pegar um celular falso aqui.
Mas é você ir na academia, aí você dá aquela olhada pra ver se você não tá sendo ridículo, porque você está sendo ridículo. Aí você faz assim, ninguém olhou, aí você dá aquela, né, aquela fotinha no espelho, foto pra si mesmo. Aí depois dá uma olhada se ninguém viu o que você estava fazendo de ridículo, aí vai lá e envia. Mas é isso, né? Nós somos assim. Nem sou se eu estou pensando certo, mas não tem a ver com a pulsão escópica, colocar a placa tem tudo a ver sim. Que ela falou a Anlu, não sei pronunciar. Detesto também o Senhor dos Anéis. É, questão de gosto. Harry Potter é super bacaninha, assim, mas o Senhor dos Anéis, cara, o meu Frodo me irrita profundamente. Eu não julgo, não, mas concordo. É chato só apreciar. Não posto, mas jogou na live. É isso aí, ó. E quando o olhar do outro quando o olhar do outro se torna algo aversivo, assustador. Então, a questão, sei lá, a gente pode pensar desse aversivo assustador, eu acho que vai ter a ver com o que eu falo daqui a pouco da segunda parte da live sobre os transtornos. Vamos ver se vai ser isso. Nesse momento, nós blogueiras, a Giovana blogueira, estamos lascada. Alice Santos, lá vem Sociedade do Espetáculo, a estudante psique, já fiz isso, necessidade do like, de aí vamos ver aqui, ó, a Gisele Raquel. Mas então o que mudou em valores interiores? Antes não se postava, não se mostrava para a família. Então, na sua opinião, qual era e qual é a mudança de comportamento de alguns anos para cá? Eu não acho que tem diferença, eu acho que mudou a intensidade, porque essa estrutura narcísica é meio que nossa, né? Não acredito que seja muito diferente, não. Se fazia de outras maneiras, sou da família tal, né? E o pai queria mostrar o filho X, Y. Acho que a coisa não mudou, não. Só está, assim, cada vez mais fragmentada e em maior quantidade. Como pensar, então, em um desenvolvimento emocional saudável no que diz respeito ao olhar do outro e do narcisismo? É difícil falar de desenvolvimento saudável, né? Porque o que seria o saudável? Aí o Winnicott vai dizer que é um desenvolvimento criativo. E criativo implicaria, claro, você crescer sob esse olhar do outro, mas não depender único e exclusivamente disso. Aí você tem um texto muito legal, o Getelis Andressa, que aliás é um texto muito legal para todos, que é do Winnicott, que está no Brincar é Realidade, que fala o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento do indivíduo. Aí você vai ter uma leitura interessante sobre isso, que vai dizer dessa importância do espelho como configurante da pessoa, mas ao mesmo tempo, se fica só na dependência disso, aí você cai numa estrutura de falso self. Aí sim, alguém perguntou agora há pouco, qual que é a diferença no passado, da família hoje em dia? Eu acho que esse excesso de exposição, de olha aqui, e a fragmentação da experiência levam-nos à constituição de falsos selfies. Porque chora, Freud explica, faz parte. O Saulo conhece o livro Um Olhar a Mais, que nem assim conheço. O problema vai ficar principalmente quando não há interações. Não sei. Depende da intensidade. Como isso se articula a Carla Sei num relacionamento? Aquela mulher que não se sente olhada, admirada pelo companheiro. Então depende, né? Aí vamos cair. Quem lá fizer meu curso, que começa dia 9, o Manual da Psicoterapia. Depende dos grupos. Tem pessoas que realmente não são olhadas e perdem isso. Mas pensando de uma forma mais grupo B, os dramáticos e manipuladores, tipo histérico / histriônico, vai ter um dito de falta de olhar crônica, assim, nunca fui visto, nunca fui olhado, nunca tive esses olhares. E essa pessoa faz isso, todo mundo olhando, mas tá vendo, ninguém me olha, que na verdade é uma armadilha isso que está sendo feito. Então realmente tem pessoas que vão perdendo esse olhar, que é o próprio da relação, como eu falei no outro texto lá de amar sempre traindo, tem essa possibilidade. Mas também tem gente que fica nesse lugar de não ser olhada cronicamente, mas dentro do discurso histérico. Aí é diferente. Chama de ridículo em plena live? Não, cara. Mas eu acho que é isso, né? Lembra que das minhas frases favoritas é que do sublime ao ridículo basta um passo. E somos nós aqui, que não tem nada de sublime. O que estamos fazendo aqui é ridículo.
Mas alguns momentos são sublimes, sei lá. Deixa eu ver... Saulo, não é como viver no mundo sabendo de todas as maneiras de defesa? Como estar em relacionamento ciente que amar é ser fiel a quem nos trai? Isso daí é um tipo de pessoa específica aí, né? O Nelson Rodrigues, ele fala de um tipo específico, né? De saber o que está acontecendo e de alguma forma saber que está sendo traído, isso de alguma forma inflaciona o nosso objeto de relação e eu sou justamente fiel a ele por ele fazer isso comigo. Mas tem casais que não funcionam assim, tem gente que por saber que você me trai, então eu te traio. Ou outro assim, eu te traio porque eu sei que você não me trai. Então vai depender das configurações. Muito bem, muito bem, muito bem. Quando a criança busca o olhar do outro, não encontra. Hoje percebemos os pais cada vez mais olhando para o celular. Pois é. Até o sucesso do TikTok, eu não sei. O TikTok é aquele negócio... É tudo igual, né? TikTok, Instagram, Snapchat. Histérico só fica na queixa. O tema é narcisismo. Aí chegamos na segunda postagem de ontem, que tem tudo a ver com isso. Porque o que eu fiz? Nessa postagem eu faço uma pergunta que é a seguinte: mas afinal, esse narcisismo é bom ou ruim? Os narcisistas tiveram ou não essa experiência? Aí chegamos aqui na postagem de ontem que eu coloquei assim, ó. Ser o brilho nos olhos de alguém. Um casal encontra força para o amor enquanto encontra esse brilho e muitas vezes, quando ele desaparece, as crises da relação começam. Então, quando tem o olhar do desejo do outro, o brilho nos olhos, a relação rola, mas quando perde esse olhar, muitas vezes a relação se perde. Tem até uma música da Ivete Sangalo que ela fala, não sei se ela que escreveu, mas ela fala assim: não vejo mais os brilhos dos seus olhos para mim. Não sei se eu ainda posso te fazer feliz. Cada minuto que passamos, juro, foi bom, mas tudo que acende e apaga, o que era doce se acabou. Mais ou menos assim, né? Em forma de axé, ela conta uma desgraça humana que tanto acontece. Então, essa questão do olhar. Mas aí eu fui um pouco mais adiante. Ó. O interessante é pensar nas relações mais primitivas do ser humano e o quanto ser o brilho nos olhos de alguém é estruturante para a formação do nosso si mesmo, o self. O conceito de self de Winnicott, né, que é um senso de autenticidade. É por isso que é muito importante o texto que eu falei para vocês do papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento do indivíduo. Né? Por que é importante? Porque ali o Winnicott ele fala: eu parto aqui da proposta do Lacan de estádio do espelho, mas eu acho que tem algo que acontece antes que não está por aí. Isso que acontece antes, então vamos pensar, para o Lacan o espelho é um engano. Você vai ali estabelecer o seu eu a partir das coordenadas que o outro coloca e tem algo de enganoso nisso daí, beleza. Agora, quando você fala do Winnicott, ele fala que o espelho que a mãe funciona é de devolver para o bebê aquilo que o bebê mostra para ela. Então, a alegria de ver aquele bebê. Então, imagine o bebê que chega no mundo cheio de amor para dar, né, nos seus impulsos, né, na sua motilidade, e um gesto assim de ir para o mundo, e essa mãe que recebe isso e devolve a alegria, devolve o sorriso, devolve alguma coisa, é meio que uma sensação de autenticidade que está sendo feita. Então imagine assim, nós temos lá um cofrinho chamado self, que eu sempre dou esse exemplo do cofrinho, e essa criança que sente essa como é que chama? Motilidade, essa busca de vida, a mãe vai lá e devolve isso. Essas experiências, o Winnicott fala, aglutinam de dentro para fora, é uma experiência de self, uma experiência de autenticidade. Então colocou moedinhas do self. Agora, imagine aquela criança que vai para isso e encontra do outro lado o humor da mãe. Então você tem lá, por exemplo, o olhar deprimido, o rosto deprimido, e aí a criança ela se depara não mais com uma afirmação dos seus impulsos, mas com um enigma na sua frente. Então essa é a estrutura para criar um false self. Então veja que a proposta do Winnicott é um espelho bem diferente do espelho do Lacan. Então esse é um ponto para pensar. Então pense que tem diferença de espelhos. Segunda parte, Winnicott. Nesse livro aqui, esse livro é raro de achar, nem adianta pedir a galera do PDF, tem PDF, não tem, você não vai achar esse PDF, não tem como achar esse PDF, talvez em inglês, sei lá mas, que é o livro do Greenberg Mitchell, e tem uma parte que eles colocam assim, que o Winnicott, o ponto de partida dele é dizer que a psicanálise sempre tomou as pessoas como pessoas, os indivíduos como pessoas,
Mas eles colocam assim, mas o Winnicott foi tratar daqueles que ainda não chegaram a ser pessoas. Olha que interessante. Ou seja, aqueles que ainda não foi possível o estabelecimento de um narcisismo, de um eu, uma consciência de si. Né? E tem um outro cara que vai nessa mesma linha, chamado Heinz Kohut, que ele é o grande teórico dos narcisistas, que vai estudar o narcisismo. Ele tem um livro, né, ele tem uma linha, né, uma linha de estudo que é chamada Psicologia do Self, em que ele vai tratar dessas questões. Dentro disso, aí se você fizer o curso do dia 9, você vai aprender o manual da psicoterapia, ele traz lá uma teoria do duplo eixo, Kohut. O Winnicott eu já falei um pouquinho, vou falar um pouco do Kohut. O Kohut, ele é um cara que ele vai questionar esse modelo que eu trouxe para vocês no começo da live, autoerotismo, narcisismo e amor de objeto. Porque ele vai dizer assim, que essas experiências narcísicas, falso self seria a fantasia para Lacan? Então, um ótimo ponto. Eu entendo que daria mais ou menos por aí, porque o Lacan não concordaria com falso self. Então vamos pensar, então, se a gente for pensar, o ponto que o Kohut se coloca em relação a Freud. Para Freud, nós somos seres narcísicos e a análise é para nos tirar desse lugar. Né? Tipo, escuta, desce desse narcisismo, desce daí, vai, desce daí que não é para ficar aí. Né? Então é nessa via. Porém, ele vai dizer assim, que existem certas pessoas que não tiveram essa vivência narcísica. E por não ter passado por essa experiência narcísica, elas são ávidas por experiências de reconhecimento. Só que, aí, aproveitando um pouco o raciocínio do Winnicott também, de que o olhar seria estruturante, fecharia, né, daria um assoalho para o nosso ser, como não tem um assoalho para o nosso ser, as experiências narcísicas atravessam. A gente poderia dizer assim, pessoas que tiveram uma boa experiência narcísica, elas têm um assoalho. Então, elas têm experiências de validação do outro e fica ali, tem chão para isso. E pessoas que não tiveram essa experiência de validação, né, de validação narcísica, o que acontece? Não tem assoalho. Então a coisa fica ali, ou às vezes é precário, você até coloca ali uma moedinha de reconhecimento narcísico, só que cai, ela não consegue reter, não existe uma continuidade de self. Então o self sempre está sendo fragmentado. Então a gente pode pensar, uma pessoa que teve uma experiência de validação narcísica e que estaria nos moldes do que o Freud coloca, seria uma pessoa que frente a uma frustração, por exemplo, ela fica triste, mas bola pra frente. Recebeu uma crítica, putz, que merda, fiquei mal, não sei o que, mas depois bola pra frente. Existe uma continuidade do self. E agora, existem pessoas que uma crítica detona, a pessoa não consegue mais caminhar no mundo. Ela pode, inclusive, se matar por conta disso. Essas pessoas, de acordo com Kohut, de acordo com Winnicott, por exemplo, mas é mais o Kohut que fala dessa forma. Essas pessoas, a experiência do narcisista é tão precária que uma crítica pode ser completamente destruidora e ela levar a extremos, a exageros. Então, veja que interessante. Então, por conta disso, o Kohut está dizendo, nem todo mundo tem como já dado esse narcisismo. E pensando naquela falada que eu coloquei sobre o Winnicott, pensando que eu falei do Winnicott, nem todas as pessoas chegaram a ser pessoas. Então essa é a ideia. Para um lacaniano, ele pode escutar isso e falar assim, porque ele tem uma outra concepção do sujeito. Não é que o lacaniano é mais frio, é mais desumano. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com epistemologia, tem a ver com o que fundamenta um pensamento, que fundamenta o outro, fundamenta uma clínica. Então, para essa turma do Winnicott, do Kohut, quem não teve essa experiência não consegue reter. O Kohut, ele vai além e ele vai dizer assim, que todos nós, mesmo já passado por uma experiência narcísica e também passado pela castração, etc., e já estamos nas relações objetais, nós precisamos de tempos em tempos de validação narcísica. Então não exista pessoa, por mais saudável que seja, que não precise de vez em quando de um afago narcísico. Precisamos disso. Mas existem pessoas que patologicamente precisam disso. Entende esse raciocínio? Então é muito legal. Porque pensando para Freud, esse narcisismo é para ser frustrado, e Kohut, porque qual o problema? Né? E pensem vocês aí, qual o problema de vez em quando na vida você ter esse afago narcísico? É legal, bacana, é bom, você se sente bem. Então essa é a teoria do duplo eixo dele, do Kohut. Duplo eixo porque tem o eixo freudiano, que é desse narcisismo, ok, atravessa-se.
mas também tem esse outro eixo que precisamos de tempos em tempos de manutenção do nosso narcisismo. Beleza. Aí chegamos naquilo, eu vou pegar aqui o Gabbard, que é do livro, que é o curso, que vai dizer sobre os tipos de paciente narcisista. Porque eu venho fazendo com vocês aqui umas lives para falar dos transtornos, né? Kohut, Heinz Kohut, K-O-H-U-T. Eu venho fazendo umas lives para falar dos transtornos, porque eu estou promovendo o curso, obviamente, também. Então, eu falei do grupo A, falei do grupo B, grupo C, características gerais. Grupo A, esquisitos e persecutórios. Colocamos ali o paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. Né? Falei um pouco deles, fiz uma votação. Querem que eu fale de esquizoide, esquizotípico, ou vamos falar de amar sempre traindo? Escolheram, acho que essa era a pergunta, escolheram o amar sempre traindo, beleza. O segundo grupo, o grupo B, que é dos dramáticos e manipuladores, quem entra na história? Aí sim, o narcisista, o borderline, o antissocial e o histriônico. Grupo C, inibidos e ansiosos. Obsessivo, esquiva e dependente, ou evitativo e dependente. Então, dentro do grupo B, eu falei, vim construindo com vocês. Então, quem quiser entender melhor essa questão dos transtornos, pegue as mini lives anteriores. Então, eu coloquei ali que é legal você entender a questão dos transtornos, não para pensar em transtorno como patológico, mas pensar assim, como estruturas, como características de personalidade, como caráter de uma pessoa. E dentre esses, você tem lá o grupo dos narcisistas. E aí, nos narcisistas, vamos pegar aqui, tem alguém tocando a campainha, mas não vou poder atender. Tem que esperar aqui. No grupo dos narcisistas, cadê a característica geral? Pera aí, galera, espera só um pouquinho. Deixa eu pegar a apostila do curso, que lá tem. Apostila do curso, começar a clínica, manual da psicoterapia. Vou pegar aqui para vocês características gerais do transtorno narcisista que você vai encontrar no DSM-5, que eu vim fazendo umas lives falando dessa relação, né, da psicanálise DSM-5. Então temos aqui, transtorno da personalidade narcisista. Olha que interessante. Característica geral. Um padrão global de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia, que se manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Aí, olha só, os elementos. Sentimento grandioso acerca da própria importância. Por exemplo, exagera realizações e talentos, espera ser reconhecido como superior, sem ter feito realizações à altura. Depois, preocupação com fantasia de limitado sucesso, André Green. De limitado sucesso, poder, inteligência, beleza e amor ideal. Depois, crença de ser especial e único, e de quem somente pode ser compreendido ou deve associar-se a outras pessoas especiais de condição elevada. Depois, exigência de admiração excessiva. Depois, presunção, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência. Depois, é explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir seus próprios objetivos. Depois, ausência de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades alheias. Depois, frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. E, por fim, comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Então, isso aqui são as características gerais. Aí, teremos no Gabbard, que é um dos livros que eu abordo no curso, uma parte que é a teoria como o Kohut pensa a ideia dos narcisistas, porque ele é um dos pensadores do narcisista. Mas tem um outro cara, apesar de eu ter falado do Winnicott, foi só para colocar o problema, tá? O Winnicott, ele não vai diretamente tratar assim, o paciente narcisista. Ele está preocupado não com classificações desse tipo, ele está preocupado com falhas ambientais e por uma outra esfera, né? Então, já fiz live sobre isso, sobre variedade de psicoterapia, vai falar muito do antissocial, do borderline, do depressivo, por aí vai. No caso aqui, existe uma distinção, pensando nos narcisistas, que é a leitura que o Kohut faz, né? E a leitura que o Otto Kemberg faz. Se você chegar lá no post, tá acabando aqui nossa live, mas vamos só mais um pouquinho, tem assim,
Foi aqui que psicanalistas como Kohut e Winnicott dedicaram boa parte de seus trabalhos, mostrando a diferença radical de quem teve a experiência e quem não teve. Apesar do Winnicott não falar exatamente nesses termos do narcisismo, e Kohut ser bem claro nisso, eles estão falando da diferença de quem teve uma experiência de cuidado e quem não teve uma experiência de cuidado. Winnicott, aquele que se encontrou nos olhos do outro, fica livre para olhar para fora, pois foi olhado. Então imagine o bebê no colo da mãe. Uma mãe que olha para o seu bebê permite que o bebê olhe para o mundo. Claro, inicialmente tem um olhar um para o outro, uma experiência de mutualidade, e depois que está sendo olhada e tem lá a sua existência assegurada pelo olhar da mãe, a criança pode olhar para o mundo. Então temos isso daqui. Espera só um pouquinho. Vou buscar uma encomenda aqui. Então, aí eu coloquei isso aqui, só para a gente começar na reta final, para finalizar, né? Aquele que se encontrou nos olhos do outro fica livre para olhar para fora, pois foi olhado. Mas aquele que encontrou apenas... Então, isso que eu estava fazendo, né? Então, quando tem esse olhar, a criança pode olhar para fora. Agora, se essa mãe está sempre toda olhando para fora, essa criança fica aqui buscando um olhar que ainda não teve. Então, olha que interessante. Se tem isso aqui, primeiramente, depois possibilita que o olhar da mãe, a criança olhar para fora. Agora, se desde o começo o olhar da mãe está para fora, olha só, para onde olha? Está o tempo todo buscando aqui. Então, onde se localiza esse narcisista dos transtornos que falamos, por exemplo? Esse que não teve esse olhar inicial. Então, é isso que Kohut, por exemplo, acrescenta à teoria clínica que o Freud acabou não olhando. Né? O Freud olhou uma parte, foi responsável por olhar grandes coisas, e aí depois a pessoa foi pegando onde o Freud não enxergou para aprofundar. Aí, só mais um pouquinho aqui, ó. Então, aquele que se encontrou nos olhos do outro fica livre para olhar para fora, pois foi olhado. Mas aquele que encontrou apenas olhos que olham qualquer coisa para outra coisa, ficam infinitamente sem referência ao próprio si mesmo, buscando compulsivamente um olhar no outro, como no narcisista hipervigilante, que é o modelo do Kohut. Então, o Kohut vai descrever essa pessoa que o tempo todo busca olhares, que é esse que Kohut vai descrever como hipervigilante. O Otto Kemberger pensa num outro tipo de narcisista, ele coloca aqui, ó, ou atravessando todos os olhares, falando nunca para alguém, mas para uma plateia amorfa, que são os narcisistas do tipo distraído. Então veja só, você tem aí, nessa situação matriz que eu falei para vocês, um narcisista hipervigilante, caçando desesperado olhares, e se entrando em qualquer tipo de situação e se submetendo a uma série de coisas, e o tipo distraído que olha para além, ele olha através das pessoas, ele olha para uma multidão, ele fala para uma plateia. Ambos são narcisistas, mas com posições bem diferentes. Deem uma olhada depois, se vocês quiserem, lá na minha página do Telegram, no canal, tem lá alguns PDFs nos arquivos, e um desses PDFs é esse livro do Gabbard. E lá na página 451 do Psiquiatria Psicodinâmica, tem um quadro 16/3 que traz aqui, ó, a compreensão dinâmica do transtorno da personalidade narcisista. Kohut de um lado versus Kemberger. E aí tem essa explicação que eu acabei de trazer para vocês. Tá certo? Lembrando que o Kemberger, ele é meio que o cara que mais escreve, fala e sabe e delimitou o que é o borderline. Então ele de alguma forma vai trazer ali o borderline como uma subcategoria dentro da personalidade borderline, mas o Kohut não vai pensar por essa via. Tá certo? Então, acho que deu para fazer trazer umas ideias para vocês. São ideias que na clínica são muito úteis, interessante para refletir sobre a própria vida, para as próprias experiências, tá bom? Mas não podemos esquecer que isso é um tipo de leitura e que outros autores não necessariamente pensem dessa forma. Tá, então deixa eu ver se tem alguma questão mais emergencial aqui. Acho que dá para encerrar, né? Porque, de fato, falou que o Saulo não almoça, vou almoçar agora, vou sair para almoçar. Tá bom, gente? Obrigado, Alessandra Catap, tudo bom? Beleza? Foi ex-aluna lá da FMU. Então,
A live vai ficar gravada, vai aparecer depois aí no IGTV, e depois isso vai, provavelmente eu vou lançar um videozinho, vou editar as partes para lançar no YouTube, aí fica mais fácil de acessar. Então é isso aí. Curso do Lacan vai ter esse que já está rolando, vai ter a segunda edição, vai ter a quarta edição no começo do ano que vem, mas em novembro eu vou lançar mais 4 cursos novos EAD. Um é de Lacan, de casos clínicos, um do Winnicott de casos clínicos, um de psicoterapia breve e um de Freud. Até lá, tchau pra vocês.